Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos, sempre, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos iniciar o nosso programa. Estamos estudando o capítulo 5, Ouvindo Instruções. No programa passado, nós analisamos somente 2 parágrafos, do livro, mas nós conversamos coisas importantes sobre ele. Nós conversamos sobre o que o Telésforo diz para a plateia, dizendo do trabalho laborioso que existe para ajudar os encarnados e desencarnados, que são muito materialistas, e também o esforço que é feito para ajudar os que estão na colônia, para modificar os pensamentos, o comportamento, E depois ele fala que também tem uma tarefa muito grande, socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. Então eles também não perdem de vista aqueles que estão se esforçando para se manterem íntegros durante esse período de transição, que o planeta Terra está passando. Nós lemos um trecho do livro A Gênese, onde no capítulo 18, no item 9 do capítulo 18, o Dr. Barry, o Dr. Barry, ele fala sobre que nesse período tudo seria muito abalado, não só a parte física do nosso planeta, mas a parte espiritual também, e até os elementos da natureza, eles seriam afetados, e é o que a gente vê, Mas depois, no outro capítulo, que a gente nem comentou, no item 27, Kardec coloca que essa transformação, ela muito mais se dá a nível moral do que propriamente físico. Lógico, a gente vai ver, porque o planeta é um organismo vivo. A gente vê furacão, tsunami, terremoto. A gente sabe que isso ainda faz parte da condição geológica do nosso planeta. Mas o abalo é antes moral do que físico. Então, quem também tiver interesse em buscar a leitura, capítulo 18, do livro A Gênese. Um subtítulo é Sinais dos Tempos e o outro é A Geração Nova. Então, porque para viver esses dias a gente tem que ter coragem realmente para sair de casa, porque o mundo está muito violento. A gente tem que ter coragem para perdoar as pessoas. Isso realmente não é fácil, não. A gente só muita coragem, muito esforço. Então o Telésforo está preocupado em ajudar também aqueles que estão no caminho do bem, aqueles que estão se esforçando para melhorar o comportamento aqui na Terra. Então a ajuda é incessante. Eles têm essa preocupação enorme para nos ajudar, para manter um intercâmbio mental conosco, mas um intercâmbio psíquico, mas nós é que dificultamos essa tarefa. Aproveitando, antes de a gente começar a ler, continuar e começar, o que a Tereza falou agora, o intercâmbio se torna às vezes difícil. Ele diz assim que é indispensável socorrer os que enfrentam, corajosos, como a gente está colocando aqui. Então, quando a gente se predispõe a
a ter a coragem para enfrentar isso, na questão do orgulho, do egoísmo, que é o perdão, né, principalmente, àqueles que nos ofendem, é muito difícil, Aí se torna indispensável porque nós criamos uma sintonia com os bons espíritos. É nisso que ele está colocando, é isso que está subliminarmente entendido aqui. Porque, claro, como a Teresa colocou, socorro, todos nós o recebemos. Mas aqueles de nós que conseguimos, que queremos, né? Joana de Anjos tem uma frase para a gente treinar: nunca diga não consigo, diga não quero. Que queremos enfrentar, criamos essa coragem de enfrentar a nós mesmos, porque quando a gente vai perdoar alguém, tentar perdoar, desculpar, nós estamos enfrentando não é esse alguém, nós estamos enfrentando a nós mesmos, que é o nosso orgulho. E aí nós criamos essa sintonia. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, 495, que vem bem encaixar o raciocínio assim. Allan Kardec pergunta assim, é no capítulo da Intervenção dos Espíritos, 495. Poderá dar-se que o espírito protetor, que são esses trabalhadores que ele está dizendo aqui, se torna um protetor nosso, se torna um auxiliar nosso, abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Quer dizer, a gente não cria coragem para isso, não cria coragem para aquilo. O espírito abandona a gente. Aí os espíritos respondem a Allan Kardec: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então, esse socorro que se torna indispensável, que enfrentam, ele é constante. Mas para ele ser mais constante, mais presente, vamos dizer assim, é preciso nós termos realmente coragem, né, de enfrentar a nós mesmos no dia a dia. Bom, então vamos começar a nossa leitura a partir do 13º parágrafo. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas, o que a gente tem conversado até aqui. O problema para nós estabelecermos um contato maior com o mundo espiritual é porque nós não pensamos na vida espiritual, nós não oramos, nós não meditamos, nós só nos preocupamos com as coisas da matéria. A gente, infelizmente, a maioria dos 8 bilhões de seres encarnados no planeta atualmente, a maioria de nós ainda não está desenvolvendo a própria espiritualidade. Muito pelo contrário, atualmente a gente vê cada vez mais espíritos só preocupados com as coisas materiais, e isso em todos os níveis sociais, em todos. Isso vem muito da utilização, né, Deus, que a gente faz do nosso livre-arbítrio das coisas que os espíritos superiores enviam para nós. A tecnologia, por exemplo, que passa por isso que ele está falando aqui, transições essenciais da existência na Terra. A tecnologia veio para nos ajudar. Nós temos aí a internet, né? Nós aqui, eu e Tereza, somos do tempo que não tinha nem telefone direito. Eu, por exemplo, não tinha lá em casa. Quando era criança, né? Era criança, não tinha. Só vim pegar a mão no telefone quando eu tinha 14, 15 anos, do vizinho. Então não tinha esse telefone, não tinha. Hoje nós temos a tecnologia, poxa, como é que eu vou viver sem celular, né? Como é que faz? Como é que a gente vivia sem celular? A gente pergunta isso. Mas não tem a tecnologia que usa? Nós não temos aí as notícias por exemplo, do movimento espírita, as palestras que nós conseguimos ouvir ao tempo e a hora, qualquer tempo que a gente conseguir. A Tereza utiliza aqui um Kindle. Até o nome eu esqueço. Um Kindle, que ela ganhou de presente, inclusive, né? Um Kindle que ela ganhou de presente, né? Olha. E ela ganhou. Então, ela consegue colocar ali quantas obras aí? Quantas bota centenas aí de obras aí, tá tudo ali. Olha, eu quero um livro tal. É só pagar. Não é? Na tecnologia, quem imaginar como é que é caber tanto livro dentro desse negocinho aí que parece uma carteira? E cabe, tá ali. Então, a tecnologia que veio para a transformação, faz parte da transformação do planeta também. O planeta regenerado vai ser altamente tecnológico, não nos enganemos, né? Ele veio para nos auxiliar às cirurgias. Mas como é que a gente utiliza isso às vezes por mal? Nos afastando
das realidades eternas, como ele está dizendo aqui. O que é realidade eterna? É a realidade do espírito. A gente se afasta muitas vezes por causa da tecnologia. E com certeza a tecnologia, ela chegou ao mundo para nos dar mais tempo para nos dedicarmos à espiritualidade. E a gente faz justamente o contrário. Porque, vamos supor, como é que as senhoras donas de casa cuidavam da casa, né? Tinha que antes pegar água no rio, trazer a água para casa para lavar a roupa, para fazer comida. Aí a água foi canalizada, pelo menos na maioria das cidades brasileiras. Depois chegou a máquina de lavar, não é? E aí a gente vê toda a aparelhagem doméstica que poderia, e pode, e faz, nos poupa o tempo. E o que a gente faz do tempo? A gente acaba se distraindo não com as realidades eternas, a gente acaba se distraindo com as realidades que são transitórias, que é a parte material que vai ficar, que vai passar, que vai se transformar. Enquanto a realidade do espírito, que é eterna, que é a verdadeira, a maioria de nós, infelizmente, a gente não está interessada. Então, o que acontece? Aí a pessoa desencarna dessa maneira, vai continuar no mundo espiritual como aqueles parentes lá da Esther, que comem, dormem com a família, continua do mesmo jeito, né? Paralisados na evolução, porque não se abriram para as realidades, como ele diz, eternas. Então, eles têm esse trabalho exaustivo. E aí ele continua. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Então, a própria mente humana, ela, a cada nova geração, ela está sendo aperfeiçoada, né? Está se aperfeiçoando e abrindo mais oportunidades de contato com esse mundo extrafísico. A gente tem as viagens, não é? As viagens aí que são as intergalácticas, não, que a gente não sai do nosso sistema, mas as viagens espaciais do nosso sistema solar, que já conseguiram chegar na Lua, chegar a Marte, vai para... Então, o ser humano, com todas essas informações e na área da medicina, já estão sendo descobertos genes, né, que aquela coisinha pequenininha lá dentro da célula, que já podem ser trabalhados e modificados e estudados, modificados não, mas tratados. Então, a gente está com toda essa tecnologia, toda essa informação tecnológica, que ao invés de ajudar o homem a prestar mais atenção na realidade espiritual, infelizmente coloca o homem cada vez mais sedento em busca de mais tecnologia. Mas isso vai passar, porque Kardec, lá na Gênese, no capítulo 18, a geração nova, Kardec coloca que o que vai acontecer? Em cada criança nova, né, cada criança que reencarna no planeta, é um espírito melhor que está chegando. É um espírito mais intelectualizado, um espírito mais, vamos dizer assim, é uma redundância, espiritualizado. Então, eles vão chegar para nos ajudar, para ajudar os retardatários. Eles vão encarnar. A gente vê hoje em dia, né? Todo mundo agora é autista. Será que esses espíritos, isso é uma suposição, não está escrito em lugar nenhum, mas a gente medita, ouvindo alguns estudiosos espíritas falarem sobre isso. Será que esses espíritos não veem algo já melhorados a nível, né? O cérebro já vem mais, vamos dizer assim, mais elaborado, não tem bem uma palavra para usar. O cérebro mais trabalhado, já mais experimentado em muitas encarnações, não vem já para começar a fazer a diferença. Certos autistas, o autismo é um espectro, mas aqueles que são mais leves, eles são altamente inteligentes.
E eles são muito sinceros. Eles têm dificuldade de entender certas piadas que a gente gosta de fazer, não é? A gente fala meio, vamos dizer assim, entre linhas, a gente às vezes manda certos recados, eles não entendem. O deles é sim, sim, não, não. Então, quem sabe esses que já estão chegando com essa diferença, não é? Eles talvez não venham para aumentar na humanidade, né? Que eles vão casar, vão ser pais, vão passar o seu gene para os seus filhos. Quem sabe esses não estão vindo para nos ajudar a poder, né, usar melhor o nosso cérebro. Porque é o que Kardec coloca lá, a geração nova. No que ele está falando também aqui, Tereza, a mente humana se abre cada vez mais para o contato das expressões invisíveis. Nós temos aí as experiências de quase morte, são vários livros, também, várias obras descritas por pessoas que não são religiosas, são médicas às vezes. São muitos profissionais da medicina. Uma delas é Elizabeth Kübler-Ross. Temos o legado da doutora Elizabeth Kübler-Ross, que fala as experiências. Os hospitais. Ela é psiquiatra, isso é da década de 60 para cá. Então, os hospitais, então são esses aí que abrem o campo do entendimento, como ele está dizendo aqui, para o contato das expressões invisíveis, trazendo para todos nós a realidade da existência do espírito, não é? Para nós religiosos, aqueles que somos religiosos, não fica tão difícil raciocinar, mas para aqueles que não o são, o entendimento o entendimento dessas pessoas trazendo esses ensinamentos é muito benéfico, porque cada vez mais vai se interessando pela existência do mundo espiritual, o que pode mudar o nosso comportamento, porque isso prova a continuidade da vida. Esse é o fundamento de tudo, que é o que Jesus trouxe na sua ressurreição, no seu ressurgimento, provando a continuidade da vida. Só que nós não tínhamos capacidade de entender ainda aquilo, né? Como nós estamos entendendo hoje. Sim. Então, são esses missionários também que ele traz para nós. Então, vamos continuar a leitura do parágrafo 13º. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão do nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Age contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo. Então, olha só que coisa, né? A dificuldade que o mundo espiritual superior tem para poder disseminar as ideias espirituais, não é? Para poder se comunicar conosco, para nos ajudar, não é só contra aqueles que realmente estão afastados de Deus, que, como ele coloca aqui, são aqueles perversos, ignorantes. Quem mais atrapalha a disseminação dos conhecimentos espirituais para a Terra são os próprios religiosos, como ele diz, são as forças do próprio espiritualismo. Então, Kardec coloca isso, que no livro se eu não me engano, no livro dos Espíritos, que quem faria mais mal ao espiritismo seriam os espíritas. E o Telésforo está falando isso para os aprendizes. Olha, o problema lá na Terra da nossa comunicação não é só com aqueles que têm más intenções de perturbar, não. O grande problema é lidar com os religiosos, que ele diz aqui, o próprio espiritualismo, porque o materialista não acredita na vida espiritual, então ele não é espiritualizado, ele não acredita na vida do espírito, ele só acredita na matéria. Esse não dá tanto problema. Quem dá problema é dentro as forças do próprio espiritualismo. Quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que somos nós, os religiosos, que mais dificultamos o trabalho, e seríamos nós aqueles que mais deveríamos ajudar, porque nós, como o Marco falou, a gente já tem uma noção
não é, do que seja o mundo espiritual. A gente acredita que depois da morte a vida continua, porque Jesus provou isso. Nós somos cristãos, não é? Foi como os discípulos realmente entenderam a missão de Jesus. Foi após a ressurreição dele, após a aparição. Antes, eles, né, ora acreditavam, ora não entendiam, falando aqui dos 12. Mas quando aconteceu a ressurreição, pronto, eles passaram a acreditar na vida espiritual e começaram a entender toda a mensagem de Jesus. Então, o Telésforo, ele já está alertando, olha, está alertando o pessoal que vem nos ajudar, ó, fiquem, né, vamos dizer assim, fiquem espertos, porque quem mais vai dar dor de cabeça no trabalho vai ser aqueles que se dizem espiritualistas. E nesse sentido que ele fala aqui, nós lemos o trecho, nós continuamos a ler e paramos na... Deixa eu só ver aqui a ideia. Porque ele diz assim, olha, antes da gente começar a ler o desejamos e necessitamos auxiliar, a gente tinha dito assim, isto é uma fatalidade evolutiva. Então, o que ele vai dizer aqui, ó, contra toda a extensão do nosso concurso, né, de trabalho, operam as correntes da incompreensão. Só que isso aí é temporário, porque a fatalidade é evolutiva. A nossa fatalidade é o bem. Isso. No Livro dos Espíritos, na sua conclusão, Kardec coloca uma mensagem de Santo Agostinho, é muito interessante. Ele diz assim um trecho que tem a ver com o que nós estamos lendo aqui. Livro dos Espíritos, no final da conclusão. Ele diz assim, Santo Agostinho diz assim, o Espiritismo é o laço que um dia unirá a todos os homens, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde está o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão como negaram o Cristo. Olha o que ele está dizendo. Somos nós repetindo os erros do passado. A gente está vendo até uma série agora na televisão chamada The Chosen. É muito interessante, né? É claro que tem muita coisa ali que não condiz assim com o que está no Evangelho, mas é muito interessante porque eles pegaram os costumes judaicos certinho, né? E colocaram ali. É interessante de ver. E ele diz aqui que são os mesmos escribas e fariseus de ontem, querendo atrapalhar. O que é que ele está dizendo aqui? Dessas correntes de incompreensão. E ele continua mais um pouco. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus, eu já falei. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilhas do mundo? Julgai-o pelas suas obras, pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal, né? Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele, Santo Agostinho. Então ele está dizendo que o Espiritismo, a ideia que o Espiritismo traz, né, de renovação, o porquê da necessidade da renovação, provando a existência do mundo espiritual, provando que a morte não existe, que a vida é a continuidade, provando a presença dos bons espíritos entre nós o tempo todo, tentando nos auxiliar, é que vai nos unir numa mesma ideia de progresso, que é isso que ele estava dizendo aqui, da fatalidade. Então, o Livro dos Espíritos, na sua conclusão, muito interessante. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19, Progressão dos Mundos, Kardec vai falar justamente, Santo Agostinho vai dar uma mensagem, mas nós não vamos poder lê-la hoje, porque o programa está terminando, e no próximo programa a gente abre o programa lendo um trechinho dessa mensagem de Santo Agostinho que está no Evangelho, capítulo 3. Então, terminamos mais um programa, agradecendo a todos pela audiência, pela paciência de nos ouvir. E hoje nós estudamos o capítulo 5 do livro Os Mensageiros. Que Deus abençoe a todos, muita paz de Jesus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.